Boa noite a todos, irmãos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Marina Longoni. Quem está a primeira vez, seja bem-vindo. Só para lembrar, nós estamos a partir das 20 horas no Instagram ao vivo, ok? Eu vou passar os recados, primeira mão, para nós estarmos cientes do que está passando, certo? Primeiros recados. Quem tiver o celular, eu peço a gentileza desligar ou deixar no modo avião. A gente conversou já umas 2 semanas atrás, foi decidido não se bater palmas ao final da exposição da palestra, tá? Porque nós temos trabalhos de mesa, trabalhos, né, mesa mediúnica e outros, que as palmas atrapalham. Então, a gente não vai bater palma ao final da palestra. Lembrando também, o atendimento fraterno é a partir das 18h30, todas as terças-feiras. Passe isolado é após o atendimento fraterno. Também estamos com as inscrições abertas para os estudos. Quem tiver interesse, é até 15 de fevereiro. E os estudos começam a partir de março. Então é isso. Vou apresentar agora o texto, um capítulo 15 do Evangelho, que fala: fora da caridade não há salvação. A questão número 2. Eis que o doutor da lei levantou-se e disse, para tentá-lo: Mestre, que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: Devo amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: Respondeu muito bem. Faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões, que o despojaram de todos e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita, que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas o samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele e passou azeite e vinho em suas feridas, e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuide bem desse homem, e tudo o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, ao seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: Aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Que assim seja. É isso. Boa noite a todos. Prece a Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz
e aquecidos por teu carinho, quando recorremos ao teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades, necessária ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a tua justiça e a sabedoria de tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Convido a todos para elevarem os nossos pensamentos e fazermos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje seremos brindados com a nossa querida expositora Elmira Pelufo, e ela nos apresentará o tema Confia no Cristo. Boa noite, queridos irmãos. Graças a Deus e a Jesus, damos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos um pouquinho sobre Jesus. Quando o irmão anunciou ali o nosso teminha de hoje, confia em Jesus. Pode ser uma pergunta, como pode ser uma afirmação. Aí vai do que nós vamos levar na alma neste momento. O que nos moveu para que nós pudéssemos interpretar essa frase. Na verdade, quantos de nós chegamos a pensar assim? Mas confiar em Jesus por quê? Se nós estamos sofrendo tanto na Terra, hoje o ser humano está com tanta dificuldade dele mesmo se reconhecer humano, estamos com dificuldades de toda a natureza, que graça sobre os nossos lares. São dores, são sofrimentos, são tristezas, decepções. Mas nós vamos fazer a grande pergunta, né, meus irmãos? Nós esquecemos que nós estamos na Terra. E a Terra não é um planeta perfeito. A Terra é um planeta ainda de provas e expiações. E nós estamos aqui pela nossa necessidade, porque provavelmente se estivéssemos numa condição espiritual bem melhor, nós não precisaríamos reencarnar na Terra. Reencarnaríamos num planeta mais evoluído. Mas nós ainda precisamos deste pedaço de chão para nós voltarmos, para nós aqui nos inserirmos e procurarmos da melhor forma possível dar o nosso melhor. Então a grande pergunta é, quando Paulo envia a carta aos Hebreus, ele escreve dizendo: Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que ele diz isso? Porque, como o nosso governador espiritual da terra, esta, vamos dizer, incumbência foi lhe dada por Deus,
Ele tem sobre a sua égide o nosso planeta Terra. Então, se nós aqui na Terra, falhos do jeito que somos, se nos dão uma tarefa, nós procuramos desempenhá-la da melhor forma possível. Agora imaginemos Jesus com todo o seu cabedal de luz, de força, de fé, de perseverança, de amor. Ele não nos deixaria mal, não é verdade? Ele está sempre presente, a postos para os nossos anseios, para as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Mas há aquela pergunta que nós sempre fizemos. Mas então por que a Terra ainda sofre tanto? Meus irmãos, na verdade, todos nós somos amparados, somos protegidos. Jesus teve tanto cuidado que ao lado de cada um de nós existe um anjo guardião, não é? Todos nós temos o nosso anjo guardião. Pois bem, se ele teve todo esse cuidado, por que nós passamos ainda por determinadas dificuldades? Justamente porque nós passamos por uma pandemia, passamos por dores, passamos por sofrimento, mas não nos modificamos interiormente. Continuamos sendo aquela Elmira que nasceu há anos atrás e que tenta se melhorar e que é difícil de se melhorar. Nós não mudamos interiormente. E nós queremos milagre? Não. Não existe milagre na face da terra. Existe a vontade de nós mudarmos. Existe a vontade de nós nos considerarmos, todos nós que estamos aqui e com todos os nossos irmãos do planeta, sentirmos-nos que somos irmãos em Cristo. Quem deu a incumbência para Cristo para que ele coordenasse o nosso planeta? Deus. Deus que lhe deu essa tarefa, essa incumbência. Assim como outros mensageiros divinos coordenam outros planetas também. E nós vamos percebendo, queridos, que na verdade, André Luiz, pela mediunidade do Chico, ele nos coloca que Jesus continua curando os cegos. Mas a nossa maior cegueira hoje não é a cegueira dos olhos, é a cegueira espiritual. É essa que está nos deixando ainda no terra a terra. Por que nós vimos tantas pessoas com ansiedade, com depressão, com todos os tipos de problemas que nós muitas vezes arranjamos para nós mesmos? Nós não sabemos ir e nos preparar, irmos trabalhar numa seara, por exemplo, aqui, nessa seara. Estou falando desta, hoje, aqui, neste momento. Quantos trabalhos, quantas linhas de trabalho, quanto setor tem para nós trabalharmos? No domingo, os médios estavam todos trabalhando. E quantos de nós viemos aqui buscar, mas a gente não sabe se oferecer para trabalhar. Não é? Então, nós precisamos nos predispor a trabalharmos na vinha. E a vinha não é minha, não é do irmão presidente, não é dos trabalhadores da casa, é de Jesus. A vinha é de Jesus. Então, todos nós nos empenhando, nós vamos ver que haverá menos cegos espiritualmente. Nós vamos ver que nós vamos ajudar e outros estarão nos ajudando para nós chegarmos lá, a iluminarmos os nossos caminhos, porque os nossos caminhos ainda estão obscuros. Porque senão nós não sentiríamos medo, nós não sentiríamos tanta fadiga, às vezes sem fazer nada, nós não nos encostaríamos dizendo que estamos cansados, que a gente só ouve dizer pessoas com medo, cansada, com ansiedade, com depressão, remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para dormir, remédio para acordar, não é isso? É só o que a gente vê. O que está faltando, meus irmãos? Fé, confiança, que Jesus está aqui no leme, ele não nos deixa à mercê, não nos deixa à deriva.
Ele está ciente das nossas imperfeições, mas Ele sabe como chegar em cada um de nós para nos abastecer. Mas nós precisamos ir na fonte. É a mesma coisa que nós abrirmos a boca e querer que caia a água do forro aqui, não é? Sem nos esforçarmos de ir até a bica, como se diz, não é? Então nós temos que ir lá, pegar o copo d'água e vir trazer para tomarmos a água. Nós necessitamos, é um esforço de cada um para se chegar lá. E existem pessoas que querem, ai fulano, olha irmãos, isso a gente vê todos os dias. Ontem mesmo foi um dos dias que... Dá para te tirar uma orientação espiritual? Dá para te fazer uma irradiação? Claro que dá. É claro que dá. Mas e eu? Quando é que eu vou ir lá? Quando é que eu vou buscar? Quando é que eu vou me esforçar para tal? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Em contrapartida, a espiritualidade benfeitora provê as nossas necessidades. Irmãos, tem pessoas que sobem essa escada que a gente sabe da dificuldade, mas eles sobem e vêm e conseguem, não é assim? Com força, com fé, com coragem. Porque quando a gente quer, a gente vai e faz. Agora, quando a gente não quer, o que a gente faz? Manda o outro. Reza por mim, faz irradiação para mim. Sabe por quê? Porque eles estão na zona de conforto. Enquanto nós estamos aqui, ouvindo, trabalhando, estão em casa, deitadinhos, assistindo televisão, quando não estão vendo até pornografia e nós fazendo irradiação. Não é assim? Então, nós precisamos com urgência mudar essa maneira, essa visão que a gente tem ainda tão acanhada. Os outros que façam por mim. Não, eu preciso fazer por mim. Ninguém tem obrigação de fazer nada por mim. Quando a gente faz, é porque a gente faz de boa vontade. É óbvio que vai se fazer. Por exemplo, o que aconteceu ontem? Ontem, uma menina... Podemos dizer, de 22 anos, foi constatado no domingo que ela precisava fazer uma cirurgia de emergência, porque ela estava com um problema grave na coluna, estava prejudicando isso, aquilo, aquele outro. Mas ela precisava antes fazer um exame. Hoje, aí fomos, ela estava no Hospital Baixada para poder fazer o exame. Hoje, nós tiramos a orientação ontem de noite. Saiu o tratamento à distância para ela, o primeiro ontem de noite. Hoje o médico fez e eu passei para ela a orientação, tirei uma fotinho, mandei para ela e disse, tu tem tratamento hoje, a partir das 10 horas da noite. E ela concentrou-se, recebeu o tratamento e hoje o médico fez o exame e disse para ela, um médico disse que ela iria precisar fazer a cirurgia e o outro disse hoje para ela, tu não vais precisar fazer a cirurgia. Irmãos, como é que a gente não vai acreditar? Que a espiritualidade, enquanto nós às vezes estamos lá na rua pensando sabe-se lá no quê, até em prejudicar alguém, a espiritualidade está nos rodeando. E eles sabem dos nossos pensamentos. Eles só não botam a boca num trombone dizendo não pensa assim. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, eles não tolhem nosso livre-arbítrio. Mas se eles pudessem, eles chegavam e nós ouviríamos. Quantas vezes a nossa consciência grita, não fale assim com o teu irmão, não seja assim. Às vezes a nossa consciência não nos acusa? Nos acusa, né? E quantas vezes que a gente recua e acha um outro caminho. Pois é, e nessa continuação, André Luiz coloca uma pergunta, meus irmãos. Você não confia no poder de Jesus? Irmãos, quantas vezes que a gente diz que confia, mas confia até não tá com o calo doendo, não é assim? A gente confia enquanto está tudo muito bem. Eu confio em Jesus. Mas na hora de mostrarmos, naquela hora do testemunho, quantas vezes que a gente desiste? Então, nós temos fé que Jesus está conosco e Ele sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dores. Quantas e quantas vezes quando a gente faz aquela leitura, daquela pegadas na areia, e quando ali diz, quando você só vê 2 passos,
é porque neste momento nós estamos sendo carregados pelos braços de Cristo. E nós não nos damos conta. Achamos que o Cristo nos abandonou e é só as nossas pegadas. E na realidade não é bem assim. Você não confia no poder de Jesus? Pois é, mas o poder dele é tamanho, meus irmãos, porque Jesus não morreu na cruz. Ele saiu da cruz para viver, e viver junto de nós, com a vida, não da matéria, porque provavelmente com a vida da matéria, ele não poderia fazer tanto quanto fez e continua fazendo até hoje por cada um de nós. Então, tenhamos neste momento a confiança e a certeza, meus irmãos, que nunca estamos sozinhos, que sempre há mãos misericordiosas junto a nós. Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, recebeu das mãos de Deus essa tarefa para que pudesse tocar os nossos corações. E desta forma ele faz. Quantas vezes ele nos manda determinados recados através de outras pessoas. Chega para nós uma necessidade e nós precisamos correr, atender e buscar o lenitivo que aquela criatura está necessitando naquele momento. Isso é a bondade de Jesus para conosco, nos dando uma tarefinha. E quantas vezes quando essa tarefa chega, que a gente vira as costas e não damos importância para o momento de sermos úteis. E tem aquela história linda, né, meus irmãos? Que na noite de Natal, aquela moça ia receber uma visita. E ela só tinha um dinheiro que dava para comprar um pão e dava para comprar um pouquinho de mistura para o pão. E que quando ela saiu da padaria, era noite de Natal, ela tinha que oferecer alguma coisa para a visita. Aí, aquela pessoa aproxima-se dela e diz a ela: estou com fome, tu terias alguma coisa para me dar? E ela, com aquela sacola, com poucos pães, ela simplesmente entrega a sacola para ele naquele momento. Voltou para casa sem nada. Mas, de repente, batem à sua porta e ela vai atender. E quando ela vê, alguém diz para ela: deixaram para a senhora, para lhe entregar. E ela foi ver o que tinha na sacola. Tinha não só o que ela tinha comprado, não. Tinha muito mais do que o que ela comprou. E a visita chegou e ela pôde oferecer para a visita. Então, meus irmãos, como não confiar que ele provê as nossas necessidades? Sempre haverá alguém que, com a sua bondade, com o seu coração fraterno, vai estender as mãos para aquele que necessita. Porque ela estendeu. Então, resumo. Quando a gente faz qualquer ato de coração, nós somos recompensados sem imaginarmos de que forma vai chegar a recompensa para nós. Mas ela sempre chegará. Por quê, meus irmãos? Que o Sovina, ele fecha tanto a mão, que ele não consegue abrir para dar uma moeda. E ele está sempre se queixando que não tem dinheiro. Um dia desses, uma pessoa disse para mim: eu estou sem dinheiro. Deve estar sem dinheiro na carteira, porque no banco eu sei que tu tens. Não é verdade? Então, meus irmãos, a gente chora. E se um dia a gente não tiver nem no banco, nem na carteira, e nem em lugar nenhum? Porque a gente chora tanto, parece que todo mundo vai nos pedir, mas ninguém sabe. Então, eu disse para essa pessoa: eu tenho confiança e tenho como chegar e dizer uma coisa dessas. Porque o meu estranho, meu irmão estranho, eu não posso dizer isso a ele. Mas que a gente tenha consciência que quanto mais a gente se queixa... Eu tenho uma pessoa da minha família que se queixa, e agora tem um monte de dinheiro lá e não quer pagar para fazer uma cirurgia. Só que está quase desencarnando. Então é isso que eu digo.
Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque nós não vamos levar quando desencarnar. Ainda além de tudo, quem tem bastante dinheiro, como é o caso dessa família, vai deixar briga e confusão para os filhos. Como nós precisamos estar atentos para essas oportunidades que são colocadas no nosso caminho. São oportunidades para nós abrirmos nosso coração. Nosso sentimento, nossas ações vão dizer exatamente o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, meus irmãos, nas raras vezes, porém, nós nos esquecemos muitas vezes, mas bate um sentimento e nós nos alegramos com aquele sentimento quando nós nos tornamos mais dóceis para alguém. E naquele momento a espiritualidade benfeitora vem e atua sobre nós, para que nós possamos agir e auxiliar dentro daquela necessidade o nosso irmão. Quando nós estendemos as mãos para distribuir alguma coisa de bom, seja a nossa palavra, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso sorriso, seja um alimento, seja um copo d'água, quando a gente faz isso, nós vamos trazer nossas mãos cheias. Porque Jesus não vai nos deixar com a mão vazia. Muitos dizem, isso é coisa de fanático, que acredita que Jesus está sempre a nos dar aquilo que nós precisamos. Não é, meus irmãos, não é coisa de fanático, é coisa de quem confia. E a confiança não é qualquer um de nós que tem, não. A confiança, a gente só vai ver se tem ou se não tem na hora da prova, não é assim? Na hora que a gente está mal no hospital, que a gente está e que dizem assim, ó, não tem tubo para ti, fica desentubada mesmo até morrer, né? Não foi isso que nós vimos agora? E a gente sair. O que é isso? Nós temos um pouquinho de fé. Ainda não temos a fé como deveríamos ter, mas já se está começando a desabrochar no nosso interior. Então, esse sentimento de confiança deve apoderar-se de nós. E nós, nesses momentos, deveremos crer cada vez mais no nosso querido Mestre. Este que não nos desampara e que está sempre pronto. O Cristo continua iluminando nossos caminhos por diversos modos, meus irmãos. Ele ilumina as trevas da escuridão que ainda estão sobre a terra. O que nós estamos vendo neste momento é a falta de atenção uns para com os outros. E é exatamente aonde precisa haver a mudança. Ao lado de cada um de nós, nossos anjos guardiões estão sempre a nos indicar o melhor caminho. Mas nós temos a liberdade de fazer e de agir conforme nós achamos que deve ser. Então, muitas vezes, com essa liberdade que nós temos de ação, nós tomamos caminhos outros que não sejam os melhores. Mas ele continua iluminando nossos caminhos, nos dando as oportunidades para que nós possamos vencer. Não importa o que nós acreditamos. Se nós acreditamos que são os bons espíritos, que são o santo A, o santo B, o santo C, não importa. Importa que a gente tenha uma crença. É ou não é? E cada um, nós devemos respeitar a todo aquele que tem a sua crença. Nunca vou esquecer uma vez que a minha madrinha era da Assembleia de Deus e ela falou assim, que horas tu te acorda para fazer as orações? Eu disse, a hora que eu me acordo, eu faço as minhas orações. Não, porque 3 horas da manhã, o relógio desperta, eu dobro o joelho e oro 2 horas. Eu digo, feliz da senhora que já tem essa consciência, e eu ainda não tenho, né? Ela já tinha aquela consciência de acordar de madrugada e ajoelhar-se e rezar. Eu não me acordo de madrugada para rezar, não. Mas quando eu me acordo, é claro que eu oro, e antes de dormir eu oro, faço o meu evangelho no lar, na maioria das vezes sozinha, mas faço, não deixo de fazer. E o que é importante? É nós aprendermos a nos elevar.
Não é com o rádio ligado, não é com a música alta, é no recôndito de nossa alma que nós devemos buscar nestes momentos. Silenciarmos para orar. Não é com barulho. Claro que muitas vezes poderá vir barulho de fora. Quem mora numa faixa movimentada, é lógico que na hora de orar fica até difícil para se concentrar, não é verdade? Mas todos nós vamos procurar da melhor forma possível o lugarzinho, o momento certo para fazermos as nossas orações. Pois bem, Jesus continua curando. Eu achei lindo, lindo, meus irmãos, olha só. Pela mão dos médiuns, pelas mãos dos médicos. Vejam só. É muito lindo quando a gente vê os médicos dedicados ao bem, trabalhando em benefício daquelas pessoas. Alguns deturpam suas imagens, infelizmente. Mas tem muita gente boa que está fazendo o bem. Tem pessoas desprendidas. Me lembro perfeitamente quando meu pai estava no hospital, aquele médico e aquela médica. Meu pai ficou 3 dias só e desencarnou. O que era a atenção dia e noite eles lá estavam? Porque os outros colegas estavam de férias. Eles deviam dormir lá dentro do hospital mesmo. Porque lá estavam eles, atentos. Tu perguntava como está, eles não iam nem olhar a ficha, eles sabiam exatamente o que tinha acontecido. No meio da madrugada, meu pai precisou fazer uma hemodiálise, eles nem nos chamaram, abriram, fizeram o corte, fizeram a hemodiálise, no outro dia de manhã eles comentaram. Vejam, isso é o quê? É uma dedicação. Estas mãos são usadas por Jesus para fazer o bem, fazer a caridade ao seu irmão. Vocês poderão dizer, mas eles recebem. Recebem. Mas o médico que é bom, que é dedicado, tu nota, porque ele não tenta fazer subterfúgios para te tirar dinheiro. E tem muita gente boa, graças a Deus, né? E eu sempre digo, se todos honrassem, nós não tínhamos tanto desabor na terra como a gente tem. Mas vamos lá, meus irmãos. Quando o mestre continua repetindo aquele grande convite, meus irmãos, a todos nós, como ele disse, e nós podemos perceber que André Luiz pegou exatamente esta parte quando ele diz: vem e segue-me. Por que ele diz vem e segue-me? Porque quando aqueles homens rudes foram chamados, ele não permitiu que ninguém pegasse nada. Vem e me segue. O que os homens fizeram naquela época? Aqueles apóstolos, todos eles eram pescadores. Ele chamou aqueles que sabia que eles não iam titubear para segui-lo. Por isso ele nos faz o chamamento hoje. Confias? Vejam só. Agora, nós sairmos do nosso bem-estar, da nossa cama, do nosso travesseiro, que eu brinco e digo assim, a gente vê nos aeroportos, nas rodoviárias, pessoal com travesseiro embaixo do braço. Jesus não tinha um travesseiro para aliviar a sua cabeça, não é? E a gente vai fazer uma viagemzinha de 2 dias, leva travesseiro, leva coberta, porque eu não durmo com a coberta do A, não durmo com a coberta do C. A gente não sabe no mundo espiritual se nós vamos ter um tijolo para botarmos embaixo da cabeça. Não é verdade? A gente sabe? Não sabe. Então, meus irmãos, vamos nos acostumando já, né? Vamos nos acostumando, porque se a gente não é tão bonzinho assim, provavelmente nós não vamos ter um lugar tão aconchegante assim. Mas vem e me segue. Ele não quer que nós saiamos dos nossos lares e vamos agora fazer as nossas pregações como era naquela época. Porque agora a gente tem carro, a gente tem moto, tem ônibus, tem trem, né? A gente não precisa mais disso. Mas vem e me segue com o coração
com a tua boa vontade, com o teu discernimento, para que assim tu possas dar continuidade ao trabalho na vinha do Senhor. É este o vem e me segue. Irmãos, a grande pergunta: nós estamos dispostos a isso? Cada um vai se responder. Cada um sabe de si, né? E vai fazer essa resposta. Porque a gente ouve muito assim: ai, agora no verão não dá para trabalhar no centro espírita, é muito quente. Ou quando é inverno a gente dá desculpa: ai, agora é muito frio, nem vou no centro espírita, é muito frio, não é assim? E quando cai neve, então nem se fala, não é? Isso, mas para nós não cai neve aqui, é a coisa mais rara. Dá um friozinho. A gente já vê que até o povo no centro espírita diminui, né? Quando fica um friozinho. Imagina, naquela época de Jesus, aquele sol escaldante e ele andando por aquelas planícies. Então, meus irmãos, o guia Jesus, no entanto, nos fala dessa estrada de amor que leva-nos, a cada um de nós, a verdadeira felicidade. Porque quando nós amamos como Jesus nos amou, isso faz com que nós cresçamos espiritualmente. E nós deixamos a nossa lida pequena e vamos trabalhar para o bem de todos. Muitos não gostariam de pegar essa tarefa, mas há outros meios de nós ajudarmos sem nos envolvermos diretamente. Há muitos meios. Por exemplo, quando a gente vê chegar aqui, lá na Sociedade Fraternidade, chega as pessoas largando as comidas, largando roupa, largando calçado. Elas já estão se desprendendo, não é? Já é um desprendimento, que comecemos assim. Não vamos deixar que cada vez aumente mais este número de pessoas passando fome, com tantas pessoas esbanjando, botando fora. Então vamos tentar fazermos diferente. Então, como aqui nos diz, é uma estrada difícil, pois muitas vezes o amor implica renúncias, sacrifícios, atitudes que hoje nós podemos considerar como fora de moda. Mas o mais interessante, irmãos, é que a gente está vendo muita gente jovem envolvida no trabalho de amor e de caridade ao seu semelhante. É isso que nos dá a força e a condição de continuarmos nossa tarefa. E que nunca desistam, continuem sempre. Essa estrada pede que se ande, principalmente, com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É um caminho que evoca o desprendimento dos bens terrenos e transitórios, como tudo aqui na Terra é transitório. Até a nossa vida, né, meus irmãos? É tudo tão transitório que nós não levamos nada, não chegamos com nada, chegamos nu, e se não nos vestirem, voltaremos nu. Isso é o importante. Que nós tenhamos muito em mente desprendimento dos bens terrenos e transitórios em favor dos bens espirituais, porque estes são eternos, os bens espirituais. Estes ninguém vai nos tirar. Não haverá traça, nem rato que possam roê-los. Aí é que está. O que nós queremos, meus irmãos, nós queremos realmente é fazer parte dessa equipe, é fazer parte da paz. Nós não queremos guerra, nós queremos paz interior. Nós queremos estar em paz conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam. Este é o caminho e ninguém vai trilhá-lo sozinho. Nós só teremos felicidade, seremos um dia felizes quando nós caminharmos junto do nosso semelhante. Pois a suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao nosso lado. Aí nós vamos nos sentir felizes. Se você estiver num país desconhecido e não souber a língua que ali se fala, tampouco se locomover para os locais desejados, precisará de um guia. Não é?
Quem já fez uma viagem para um país estranho sabe o quanto nós precisamos de um guia. E nós precisamos confiar neste guia. Nós estamos fazendo uma viagem aqui. Nós chegamos e vamos partir. Nós confiamos no nosso guia, que é Jesus? Então vamos deixar que Ele possa nos conduzir, mas que possamos abrir os nossos corações para ouvi-lo, para senti-lo, para saber que Ele está nos conduzindo. Este espírito de Eskol, ele é o nosso guia. Ele nos levará a uma viagem muito segura e feliz, a partir do momento que nós nos desprendermos, não querermos tanto as coisas da terra, e imaginarmos que nós vamos levar, sim, as coisas que são de Deus. Vou pedir ao nosso irmão, não sei se já está quase na nossa hora, né, meu irmão? Mas tem uma oração aqui que eu acho ela muito linda. Eu vou pedir para fazer essa oração. E ela nos diz assim: Jesus, muitas vezes sinto-me perdido na vida. Não sei que caminho tomar diante de tantos problemas que se amontoam sobre mim. Sinto-me desorientado e, em consequência, não estou andando na vida, porque não sei que rumo seguir. Mas hoje compreendi que você é meu guia, o meu instrutor espiritual na vida. Sei que terei de andar com as minhas próprias pernas, mas sei também que você me mostra o caminho a seguir e o que fazer diante dos obstáculos que estão no meu caminho. Eu tenho consultado os astros, as cartas, os sacerdotes e os médiuns. Porém, estou me esquecendo de consultar as diretrizes de vida que estão no teu evangelho. Cristo Jesus, não estou mais perdido, embora veja ainda distante da paz e da felicidade. Mas agora sei o que devo fazer e o caminho a trilhar. Sei que você é meu guia, meu mestre, meu amigo, e estará comigo em cada trecho da minha caminhada. Quero cumprir a sua vontade, porque sei que ela é a melhor orientação para a minha vida. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. O que falar agora, né? Gratidão. Como nós falamos na terça passada, Jesus, tema Jesus. Nós poderíamos falar todos os dias. Todos os dias. E deveremos, sim, acordarmos para esta realidade de confiança no nosso Mestre. Confiança neste que é o nosso guia, nosso maior guia, nosso exemplo maior. Então, hoje vou voltar para casa, além de carregada de amor, de esperança, vou voltar preocupada com o meu travesseiro. Pois eu levo meu travesseiro em qualquer lugar que eu vou. Agora eu vou ficar pensando no meu travesseiro. Vou me esforçar, ainda não para me desapegar, mas que eu possa pedir que o meu travesseiro seja plasmado para mim. Mesmo que em forma de tijolo, né? Se eu merecer o tijolo, que eu enxergue o travesseiro. Todas as oportunidades que nós temos dioturnamente de auxiliar, de sermos auxiliados, porque quando nós estendemos a nossa mão, com certeza, quem mais recebe somos nós. Eu contava antes para a dona Elmira, tinha contado para o Dr. Solon,
que hoje, quando eu passei no trem, quando eu estava vindo do trabalho para casa, na estação Farrapos, vou contar porque é um exemplo que a gente sempre pode auxiliar. E as oportunidades sempre vão vir, sempre vêm. É o nosso livre-arbítrio, né? A nossa vontade, a nossa escolha, que a gente vai dizer sim ou não, vai fazer ou não. E eu passei o meu cartão no trem, né, na roleta, e logo que eu passei tinha um rapaz, assim, parado, e ele disse assim: moça, será que a senhora pode me dar um passe? Eu pensei, ué, será que ele está indo no centro espírita? Que é um passe agora, né? Não é o momento, mais tarde, né? A senhora pode me dar um passe para mim poder voltar para casa? Porque eu peguei o ônibus errado. E agora eu não tenho dinheiro para voltar. E eu via que ele estava falando com alguém no telefone. Ele estava falando comigo, mas tinha alguém que estava ali no telefone com ele. E eu só fiz para ele assim, claro, né? Já tinha passado, passei o meu cartão, que tinha bastante valor ainda. E ele passou, foi agradecendo, eu fui pela escada normal e ele subiu a escada rolante. Lá na plataforma, eu vi que ele estava me procurando. Começou a me procurar, eu com a camisa azul do correio, né? Ele me achou. Aí ele foi lá e disse assim: moça, muito obrigado. A minha mãe mandou uma mensagem para a senhora. E ele colocou para mim ouvir. Aquela senhora, mãe dele, dizia assim: moça, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Hoje eu não tirei 0 na prova. Hoje eu não vou tirar 10 porque eu estou pensando no meu travesseiro. Mas eu não tirei 0. E todos os dias da nossa vida, como a dona Elmira bem falou, nós temos oportunidades, sim. Sempre temos. Todos nós aqui esta noite estamos tendo esta oportunidade. E estamos usando desta oportunidade de curarmos a nossa cegueira espiritual. De colocarmos um pouquinho do colírio na nossa cegueira, né? Nos nossos olhos. E assim podermos realmente acordar para a espiritualidade. Acordar para todas as oportunidades. Não temos mais tempo. Nós só somos iludidos que ainda temos tempo. Mas nós não temos mais tempo. O nosso tempo já está correndo há muito tempo. Então, façamos e procuremos fazer a nossa parte, conforme o que podemos, né? Conforme o nosso andar, conforme o nosso tempo, o nosso jeito de ser e de agir. Mas as oportunidades não deixemos mais passar. A cada domingo de atendimento, a gente escuta muita coisa bonita. A gente cresce enquanto ser espiritual que somos. A gente cresce não ouvindo a dor do outro, não. Mas ouvindo, sim, os milagres que Jesus faz nas nossas vidas. O ano que passou foi um ano de muitas provas. Foi um ano de muitas dores, muitas lágrimas. Mas foi um ano de muito aprendizado para quem quis aprender. Então façamos a nossa parte e não deixemos as oportunidades passarem. Estamos aqui com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo que é evoluir, crescer e nos melhorarmos enquanto irmãos que somos. Este Pai amado nos quer assim, unidos, irmanados, trabalhando o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa caridade. Então, retomando e repassando os recados, façamos silêncio, desliguemos os nossos celulares. A partir do momento em que aqui adentramos, nos coloquemos à disposição da espiritualidade. Mesmo trazendo uma lista de pedidos de socorro, de pedidos de atendimento, façamos a nossa parte, elevando o nosso coração e o nosso pensamento. Vibrando positivamente, acreditando, realmente acreditando em Jesus, acreditando na nossa cura, acreditando na nossa melhora espiritual, mental, emocional, enfim, aquela que nós necessitarmos nesse momento.
As palmas hoje já não ocorreram, né? Mas nós vamos falar que o porquê que foi pedido para a gente não bater palmas, né? Para não atrapalhar os trabalhos, porque é barulho. Quando a gente silencia, a gente está auxiliando o alto a nos auxiliar. É a nossa parte que estamos fazendo. Faz parte do nossa oferta para recebermos o tratamento que já estamos recebendo. Então, a partir deste momento, fechemos os nossos olhos, respiremos fundo, elevemos os nossos pensamentos a Deus, elevando os nossos pensamentos até os nossos lares, nossos familiares, a todos aqueles que não puderam aqui estar esta noite, a todos aqueles que não quiseram estar aqui esta noite, cada um no seu tempo, no seu momento. Façamos a nossa parte. Obrigado, Pai, por mais esta noite abençoada. Obrigado, Pai, por mais estas oportunidades que estamos tendo e teremos até o findar desta noite. Obrigado pelo trabalho, pela irmandade, pelo amor que vibra em nossos corações neste momento. Que possamos assim ficarmos receptivos a tudo que aqui viemos buscar e conforme o merecimento de cada um de nós, receberemos, confiando em Ti, Pai. Essas crianças emocionais que ainda somos, precisamos deste guia, que és Tu, Pai. Obrigado, e que assim, fazendo a prece do Pai Nosso, nós nos colocamos realmente à disposição da espiritualidade e receberemos as bênçãos, a cura, a calma e mais amor, Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja e assim já é. Gratidão a todos e a cada um. Gratidão a todos que nos acompanham através do Instagram, a partir das 20 horas. Todos somos importantes, muito importantes uns para os outros. Fiquemos em paz e com Deus, que a nossa noite continue sendo abençoada. Assim já é.